Olá, pessoal. Vamos hoje falar sobre o fim do regime militar, a eleição de Tancredo Neves e o governo Sarney. Esse foi um dos momentos mais conturbados da história do Brasil. Primeiro, porque o regime militar decidiu passar o poder aos civis. No entanto, não aceitou a realização de eleições diretas. No lugar de eleições diretas, determinaram que o Congresso Nacional, transformado em um colégio eleitoral, elegesse o próximo presidente da República. E havia dois candidatos. Um era José Sarney e o outro era Paulo Maluf. Mas não havia consenso entre os militares para o apoio a um candidato. Nunca houve consenso com relação a isso, de modo que a pessoa mais próxima dos militares, que era Maluf, perdeu a eleição. E Tancredo Neves, que tinha uma longa trajetória política, era uma velha raposa política do Brasil, conseguiu se eleger. E o seu vice era um maranhense, José Sarney, de triste memória. Então, após a eleição, Tancredo Neves teve uma doença, uma diverticulite, foi cirurgiado e, após a cirurgia, ele morreu. Veio a óbito, faleceu. E então, no dia da posse, no lugar de Tancredo Neves, que morreu no dia 21 de abril, no dia da posse, em 1985, tomou posse na presidência da República José Sarney. E o governo José Sarney foi repleto de tumultos, inflação galopante, desemprego, crise econômica, planos econômicos para tentar conter a inflação, plano cruzado, plano verão, e tudo piorando cada vez mais, porque na verdade Sarney tentava atender a gregos e troianos. Toda aquela esquerdalha, todos aqueles esquerdistas que passaram muitos anos fora do poder durante o regime militar, chegaram com muita fome, com muita sede ao pote. Então Sarney tinha que amamentar todas aquelas bestas, todas aquelas criaturas, e aí os cofres do Brasil foram totalmente arrebentados. Lembrando também que não havia no meio militar um consenso acerca dessa eleição. Um bom segmento, uma parcela significativa dos militares queria que o governo militar continuasse, seguisse em frente, não houvesse eleição nem direta nem indireta. E tudo isso ajudou a tumultuar cada vez mais a situação. Então, era uma conjunção de fatores onde os contrários estavam em conflito permanente, os antagonistas, os protagonistas, e isso foi um momento muito tumultuado da história do Brasil. Então, olha só, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves, o Partido dos Trabalhadores, naquele tempo já era fisiológico e exigiu o pagamento de uma quantia muito elevada para que os deputados do PT votassem em Tancredo Neves. Como o pedido não foi atendido, o PT se eximiu de votar no colégio eleitoral. E tudo isso faz parte da nossa história. O que nós sabemos é que parte dos militares, sob pressão do governo americano,
queriam entregar o poder. E outra parte, sob o comando do general Silvio Frota, queriam que o governo militar continuasse. E aquilo realmente foi um tumulto muito grande. Era uma situação limite, no meio da qual vários incidentes aconteceram, inclusive a atuação firme do general Newton Cruz em Brasília, aonde aconteceram grandes manifestações, tumultos de toda espécie, porque havia sempre um setor mais radical à esquerda que queria aproveitar aquele momento para desestabilizar o Estado, desestabilizar a nação e aproveitar aquele vácuo que ficou para assumir o controle da política nacional, ou pelo menos ocupar espaços para assegurar a progressão de partidos de esquerda. Então, esse foi um pequeno espaço da história do Brasil repleta de confusão. E eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo e se inscreva no nosso canal e comente e também curta. Nos comentários, diga alguma coisa sobre aquele momento decisivo da política nacional, porque estamos aqui para aprender. Aprender e ensinar uma nova lição. Como diz aquela música que vocês gostam tanto.